que os permitam sentirem-se envolvidos pelas boas energias emanadas do plano maior, que tenhamos essa percepção de estarmos sendo envolvidos nessa energia, elevando nossos pensamentos a esse nosso bom Pai, pedindo para que Ele nos favoreça nos entendimentos e nos esclarecimentos que se fizerem necessários nesse estudo de hoje, que tenhamos nosso coração e nossa mente serena, para que possamos absorver e ampliar esses entendimentos que necessitamos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e sabemos que conosco sempre estará. Que assim seja. Bem, boa noite a todos. Como todos já viram, o tema da palestra hoje é materialismo. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema hoje, sem me aprofundar muito na corrente filosófica que trata a respeito do materialismo. Mas a gente buscar entender esse materialismo como um processo de um crescimento evolutivo, de um entendimento, um crescimento evolutivo de toda uma humanidade. Se a gente parar para pensar, o materialismo seria bem justificável nas civilizações mais antigas, onde o entendimento que se fazia ali presente era o do ter, né? Então, nós tínhamos uma grande preocupação, ou dávamos uma grande importância às conquistas, às riquezas, ao poder, através da posse dos bens adquiridos, né? Fossem em batalhas, fossem da forma como eram conquistados esses bens. Fazia sentido? Talvez sim, para aquela época, né? Mas ao longo do tempo, a gente vai percebendo que algumas coisas foram mudando, né? E a gente tem uma época em que, por exemplo, a igreja estava mais à frente, ela estava tendo um poder mais de destaque. E, então, o que eu estou querendo trazer é que a gente não precisa entender profundamente o que é o materialismo, mas a gente precisa buscar entender o que está acontecendo com essa humanidade, né? E nós, enquanto humanos, seres humanos, que lugar nós estamos ocupando nessa humanidade e qual o entendimento que hoje nós já conseguimos trazer? Porque quando eu falo materialismo, a gente entende que é uma corrente de pensamentos que tem como princípio básico entender as questões da vida, focando na matéria, nas coisas concretas. Então é lógico que para muitos ainda isso tem uma relevância muito grande, porque são pessoas que precisam ver para acreditar, precisam ter os seus sentidos físicos sendo aguçados para que entendam determinadas coisas. Então, determinadas coisas, se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não percebo com os meus sentidos físicos e orgânicos, eu simplesmente descarto. E eu tendo essa postura de vida, eu vou só dar crédito àquilo que realmente eu conheço, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, Essas questões, elas dizem respeito a um entendimento
muito superficial. Mas existem também muitos estudiosos e até ainda alguns cientistas que mesmo já tendo avançado em muitas descobertas, ainda não conseguem trazer para o seu conhecimento alguma interpretação ou algum esclarecimento ou expandir aquilo que já aprenderam e conquistaram de conhecimento através dos estudos que fizeram, algo que os ligue a uma participação divina que possa existir. Então, hoje, se nós falarmos que o materialismo já não deveria existir, seria sim uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, e o Espiritismo foca muito nisso, existe um materialismo que não é só essa corrente filosófica, mas é um materialismo que nós, mesmo aqueles que dizemos que temos uma crença, que acreditamos num Criador, que temos uma conduta de entender a vida também pelo seu lado espiritual, muitas das vezes nos comportamos como materialistas. Por quê? Porque na grande maioria das vezes nós duvidamos, por exemplo, do que existe além da matéria, do que a vida poderia nos proporcionar depois da morte, do que iríamos deixar de ter na questão da posse, a partir do momento em que deixássemos de estar vivenciando nesse plano material. Então, o materialismo, ele é de certa forma, um pouco perigoso. Existe até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos, e que ele pergunta justamente dessa forma, esse perigo que existe das pessoas que, até aquelas que estudam, elas buscarem interpretar as coisas da maneira como lhes convém, trazendo as explicações pautada apenas na matéria, no concreto, naquilo que eles acreditam ser o que é comprovado. Mas se a gente parar para pensar hoje, a ciência já comprovou tanta coisa. A ciência já trouxe tantos outros esclarecimentos. Hoje, nós podemos dizer que nós entendemos matéria de tantas outras formas, né? Entendemos matéria como energia. E energia não dá para a gente dizer que a gente vê, né? Se a gente parar para pensar, a energia que a gente mais tem contato, a energia elétrica, por exemplo, né? A gente não a vê. A gente consegue ver os efeitos que ela nos traz, né? Seja de iluminação, seja de calor, seja do que for, mas a gente não a vê. E a gente entende também muitas coisas com algumas explicações através de ondas que são explicadas pela física e que hoje para nós já não é assim tão difícil de alcançar esse entendimento. Pensando em tudo isso, pensando nessa constante evolução de descobertas e de aprimoramento de conhecimentos, mesmo assim hoje nós ainda temos muita dificuldade de dizer o que realmente é matéria. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que alguns conceitos de matéria nos aprisionam. Porque quando eu penso em matéria, aquilo que eu preciso ter para estar bem, para me sentir feliz, para me sentir realizado, eu vou estar deixando de lado o que realmente importa, que é o meu ser espiritual, sabendo de antemão que tudo aquilo que eu adquiri aqui no plano material, eu não vou ter a possibilidade de levar para o plano espiritual, a não ser tudo aquilo que eu angariar de conhecimento e de aprendizados próprios, pessoais,
individuais. Então, essa questão, ela precisa ser olhada por nós com um certo cuidado. Eu, nesses dias que me preparei para estudar, eu revi uma cena do filme de Bezerra de Menezes, acredito que muitos de vocês já deve ter visto, né? E existe um relato nesse filme, existe uma situação, e se vocês não se importassem, eu gostaria até de ler, que eu consegui o texto, para que a gente conseguisse, juntos, voltar a ter um olhar para aquilo que, mesmo hoje, nós nos intitulando como espíritas, muitas vezes nós esquecemos de valorizar e de, como é que a gente fala? Enaltecer tudo que o Espiritismo já nos trouxe. Então, não é uma leitura muito longa, mas é só porque a linguagem de Bezerra é a linguagem de Bezerra, né? E eu não vou falar nem perto disso, mas vamos lá. Então, eu vou ler para que vocês entendam o contexto, como que isso aconteceu. Então, conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas. Com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se no tema da noite. Então, ele dava liberdade na reunião para que outros se colocassem. Então, foi quando um renomado materialista, que ele já se intitulava assim, amigo de Bezerra, amigo até pessoal, lhe dirigiu veementemente uma provocação. E ele disse o seguinte: Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público a fim de provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente, e com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bem, Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes os quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio os irmãos desditosos
de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. As viúvas, os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo. Os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais, incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos, e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhe deram existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Neste ponto da resposta, o velho lidador Bezerra de Menezes fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam o rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo tenha dado socorro moral para que se liberte do cipoal de sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o resto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, porque o autor da proposição baixasse a cabeça. Bezerra de Menezes, em prece comovente, agradeceu, deu as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Eu sei que foi um pouquinho longo, gente, mas a intenção é a seguinte: não importa quantas correntes filosóficas surjam, o que importa é a gente saber o que a gente está hoje seguindo e por quê. Porque quando a gente diz que a gente é espírita e a gente não tem essa consciência, essa clareza do que o espiritismo promove, e eu não estou dizendo que é só o espiritismo, eu não estou dizendo que a única religião que pode favorecer os desafortunados é o espiritismo, mas é a gente ter essa clareza e essa consciência de que a fé que a gente está hoje professando, que é uma fé raciocinada, ela tem muitas justificativas, ela tem muitos argumentos, que muitos de nós, às vezes, ao sermos questionados, nos intimidamos, nos negamos a trazer essa consciência do que nos mantém nessa doutrina. O que essa doutrina nos proporciona? Já nos proporcionou e pode continuar a proporcionar a tantos que a abracem. Então, o que eu queria trazer hoje sobre o materialismo é que nós, às vezes, estamos buscando entender todo um processo que ocorre aquém ou fora do espiritismo, sem entender com profundidade que doutrina é essa, sabe? Então, para mim, isso hoje fez muita diferença. Quando eu comecei a relembrar
tudo que eu encontro nessa doutrina. Você tem perguntas, Anderson? Bom, tem duas perguntas aqui, mas antes eu queria fazer aqui uma pergunta, tá? Porque o materialismo sempre ele está muito ligado à questão do apego, não é isso? A gente tem um apego muito excessivo às coisas materiais e isso acaba que a gente esquece um pouco o que deveria ser considerado importante, né? A gente considera que a gente tratar da nossa espiritualidade é uma coisa muito importante para nós, porque nos leva ao autoconhecimento. Mas a questão é o seguinte: quando a gente fala de apego, existe dois lados. A gente tem apego a coisas, aqui no mundo da matéria, e temos apego às pessoas. E aí, quando eu falo apego às pessoas, nós temos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, né? Então, isso é apego também, de certa forma. Em que momento é que esse apego pode ser uma coisa boa e o apego é uma coisa ruim? Ou o apego é sempre ruim? Eu ia entrar nessa parte, sim, tá? Mas vamos falar a respeito, porque realmente faz todo sentido. Quando eu penso em materialismo e eu foco na matéria, realmente eu estou querendo ter posse. Ter a posse é como se eu buscasse suprir uma falta de algo que talvez eu nem saiba direito o que seja, que pode ser até um vazio existencial, e que eu busco preencher. Com o quê? Com aquilo que eu entendo que a matéria possa me proporcionar. Então, pode ser sim, pode ser bens materiais, porque se eu, por exemplo, sou uma pessoa insegura, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, eu busco conquistar as coisas materiais porque isso, de alguma forma, vai me trazer algumas, alguns elementos que vão me favorecer, né, nesse olhar que eu ainda não consegui ter da relevância de quem eu realmente sou. Quando eu falo meu, realmente eu estou falando de posse. Mas não necessariamente eu preciso estar utilizando esse meu de uma maneira tão, não é nem violenta, mas agressiva ou individualizada, porque às vezes é importante eu entender que naquele momento eu tenho um filho, eu tenho um pai, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo, para que eu, olhando para aquele que eu acho que é meu, eu saia de mim, daquilo que eu sempre busco trazer para mim, e tenha esse um olhar para o outro, extensão de mim. Entende? É posse. Da mesma forma, é posse. Só de eu estar dizendo meu pai, meu filho, meu amigo, meu emprego, as minhas dores, as minhas. É posse. Sim, é posse. Mas eu também, quando eu olho para isso, eu também posso, ao longo de um tempo que não é de, de imediato, também entender que neste momento eu necessito ter determinados vínculos que me são importantes. Porque se eu não tiver referência alguma de pessoas mais próximas e coisas que me são necessárias, eu também me perco. Então, é materialismo? É posse? Sim, é. Mas tudo depende do grau que eu me permito ter e do quanto que eu me permito estar dependente de tudo isso. Então, eu não sou capaz de ser feliz se o meu marido, por exemplo, não estiver ao meu lado, se o meu filho não for um filho grato, se eu não tiver a minha própria casa, se eu não. Entende? Então, tem essa questão de posse, mas também tem um olhar daquilo que o universo
que eu ia falar depois, que é uma questão de uma matéria diferenciada, que é uma matéria que André Luiz falou muito bem. Eu acho que foi no... não tenho certeza agora qual foi o livro. Depois, se eu lembrar, eu falo. Mas André Luiz, ele, no, acho que é mecanismo da mediunidade, mecanismo... Eu não tenho certeza, gente, não vou falar porque agora fugiu. Mas André Luiz traz essa matéria mental, que é uma matéria que diz respeito ao nosso pensamento, ao nosso pensamento se materializando, se tornando algo concreto. Eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto. Não sei se eu respondi o que você perguntou, Anderson. Se não, você volta e refaz a pergunta, talvez eu seja mais claro. Estou vendo que meu apoio também quer falar, então vou deixar ele falar e depois, se você tiver mais perguntas, você fala, tá? Eu fiz uma rápida pesquisa e é mecanismos da mediunidade mesmo, que ele fala sobre a matéria mental, tá? Que bom. Eu achei interessante a sua fala, e a minha não vai contradizer o que você falou, muito antes, pelo contrário, mas é interessante quando você fala assim, eu tenho um filho, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Mas a gente não tem o filho, nós não temos o pai, nós não temos a mãe, que é uma coisa diferente. Muitas vezes, quando nós estamos exacerbados nessa posse, nesse apego, a gente acha que a gente tem o pai, ou seja, aquele indivíduo sendo nosso. Não, ele é o nosso pai nesta existência, ele é alguém que está nos acompanhando, né? Então é muito interessante isso que você acabou de falar. E quando a gente parece que começa a estudar esse lado mais espiritualizado da vida, a gente começa engatinhando, bem devagar, a gente começa a ter essa noção de que ninguém nos pertence, muito menos as coisas materiais nos pertencem, e a gente vai devagarzinho, a gente vai conseguindo se libertar, né? Que é a grande vantagem dessa consciência, a nossa libertação. Então, eu achei o que você falou divino, achei fantástico. Obrigado. Anderson, você quer perguntar? Bom, nós temos 5 perguntas aqui. Na minha opinião, você até já falou sobre algumas coisas aí naquela respondendo minha pergunta, mas vou fazer mesmo assim, tá? A primeira é: qual é a visão do Espiritismo sobre o materialismo? A gente poderia pegar como resposta a que Kardec obteve no Livro dos Espíritos, né? Em que Kardec, gente, acho que era melhor eu até ler, sabe? A pergunta. Eu vou ler, eu deixei marcado porque eu achei que talvez a gente pudesse mesmo utilizar. A pergunta é a 148, é um texto dentro do Livro dos Espíritos que fala sobre materialismo, tá? Então, o que Kardec questiona é o seguinte: não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. É necessário concluir que eles são perigosos? Okay. Vamos ler a resposta e aí a gente tenta responder isso que você trouxe. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que demonstra, e os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões que corajosos.
no mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão apressadamente. O que eu entendi? Pode ser que eu não tenha entendido por completo, mas eu imagino assim, nós desconhecemos muita coisa. A ciência está sempre buscando respostas, e ela não as tem ainda por completo. Por isso a gente não pode dizer que a ciência já conhece tudo. A gente sabe que não. As descobertas continuam a ser feitas, e muitas coisas que até o próprio Espiritismo nos trouxe, hoje já começam a ser comprovadas. Aí, quando eu tenho dificuldade em me abrir para o entendimento mais profundo de determinada coisa, e eu fico só na superficialidade, eu nego a possibilidade de eu ter um entendimento que talvez me fosse muito mais consolador, eu diria assim. Por exemplo, se eu me considero ateu e materialista, qualquer coisa contrária a isso, eu não vou buscar entender. Eu simplesmente vou negar. Eu simplesmente vou ignorar, porque a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Só que isso mostra o quanto que eu ainda não busquei me atualizar. Porque eu posso ter respostas do porquê eu ser descrente, não acreditar em Deus, mas eu não posso, por exemplo, dizer que a ciência já não comprovou que existem coisas que, pelo entendimento apenas da matéria, eu não conseguiria ver. Antigamente, nós não tínhamos dificuldade de entender o que era nossa, fugiu o nome. Um bichinho pequenininho, que só com uma lente ou com um microscópio, micróbios, lembrei, a gente só conseguiria ver com um microscópio. Então, eu não via, não existe. Então, se você dissesse para mim, aí, olha, nesse ambiente que você tá cheio de bactérias, micróbios e não sei o quê, eu não estou vendo, não existe. Então, eu posso fazer com que o meu entendimento vá até onde eu quiser, limitando. Mas hoje não dá para a gente negar tantas descobertas que foram feitas de coisas que no meu dia a dia eu não consigo ver, comprovar. Mas eu sei que é uma verdade, não é? Então, o Espiritismo olha para o materialismo como uma ideia que se opõe ao espiritualismo, ao espiritismo, ao idealismo, a tudo que faz com que o homem amplie o seu conhecimento, amplie o seu entendimento da coisa. Então, o materialismo para o espiritismo poderia ser entendido como um obstáculo, como uma barreira que o homem se permite colocar por não querer expandir os seus entendimentos, alargar a sua visão. Porque, de verdade, não existe um ser humano que não tenha internamente uma verdade, mesmo que não seja tão clara, de que existe um Criador que criou esse universo todo e que isso não poderia ser obra de nós humanos, que ainda desconhecemos tanta coisa. Então, isso é uma maneira de nós olharmos com muita resistência para o materialismo, porque ele nos impede o crescimento,
nos impede a evolução, nos apreende, nos aprisiona nessa ignorância que temos. Porque se eu não consigo compreender as coisas só porque eu não as enxergo, eu não as vejo, eu não as entendo, eu me limito demais. Mas existem tantas coisas hoje que já comprovam. Quando a gente para pensar na física quântica, por exemplo, quantas coisas já foram descobertas? E a gente ainda tem tanta resistência. Tudo bem, a gente não entende tão bem porque não são coisas tão simples, mas isso não quer dizer que elas não possam ser entendidas como verdades. Ok? Respondi? Bom, a pessoa que fez a pergunta, se ela não se manifestava, eu vou dizer que sim. Na verdade, tem mais 4 perguntas aqui, mas eu acho que com essa resposta aqui você matou 3 delas aqui, né? É um tiro, uma bala só matou 3, né? Como dizem. Eu vou fazer aqui, desculpa a analogia, eu vou fazer ela aqui, se você quiser fazer algum complemento também, né? De que forma o Espiritismo define o materialismo em contraposição à visão materialista tradicional? Eu volto a dizer, o que eu entendo que o materialismo traz e que se contrapõe ao espiritismo é principalmente a arrogância do homem, a prepotência. É ele achar que ele sabe tudo. É ele achar que aquilo que ele desconhece não é uma verdade. Aquilo que ele não alcança o entendimento não existe. Ou ignorar que existe algo além de nós. Porque, se nós pararmos para pensar, nós temos dificuldades em descobrir ainda a cura de uma doença, as soluções de umas questões de ordem sociais, ecológicas, no nosso planetinho, né? A gente ainda não conseguiu proceder de forma adequada, respeitosa, com o nosso planeta. Nós ainda não temos um padrão de comportamento que preze, né? Isso, que preze pelo nosso bem-estar, pelo equilíbrio e a harmonia só nossa. Imagine de todo esse universo que a gente já tem conhecimento do tamanho que é. Se tendo essa informação e essa referência de tantos universos, e tantos bilhões de estrelas, e tantos trilhões de sóis, e tudo que existe nesse cosmos, não foi ainda possível abrir nossos olhos para entender que essa matéria que nós conhecemos é quase nada dentro de tudo que já existe, ou ela é apenas uma das maneiras como a matéria pode se manifestar, de tantas outras que ela pode ainda, em estados diferentes, existir, que nós desconhecemos. Então, eu acho que o espiritismo se contrapõe ao materialismo justamente por isso, porque ele impede aquilo que nós somos fadados a ter, que é o nosso crescimento, a nossa evolução. Nós estamos seguindo um caminho de aprimoramento. Quando eu busco entender tudo pelos olhos da matéria, eu praticamente estaciono num conhecimento muito limitado. Então, o Espiritismo ele está sempre nos abrindo os olhos para isso, para que a gente se permita aprender. O estudo é tão importante dentro da doutrina, e a ciência é algo que é muito valorizado. Então, a gente tem aí que escolher. Eu quero
viver a minha verdade, porque a minha verdade me traz conforto, prazeres, me traz facilidades, porque se eu vivenciar uma vida voltada só para a questão material, eu não vou ficar pensando nas consequências das coisas que eu faço. Porque para mim não existe uma vida depois da morte, não existe uma cobrança daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, o materialismo, ele traz e ele reforça eu acho que o próprio Espiritismo fala isso, os piores sentimentos, que são o do egoísmo e do orgulho. Egoísmo quando eu acredito que se a vida é para ser vivida no hoje e ser uma vida prazerosa, eu quero os prazeres para hoje e para mim. Então eu sou egoísta porque eu não estou preocupado se todos têm esse mesmo direito. E o orgulho de achar que, como eu conquistei muitos bens e muitas coisas, eu sou melhor do que qualquer um outro. Então, acho que é por aí. Espero ter respondido agora. Antes de eu fazer a terceira pergunta, você tocou num ponto importante aí, né? O que a gente quer tudo para hoje, né? A gente quer tudo para agora, da nossa maneira também. Na sua opinião, no caso de palestrante aqui, né? Você acha que muitas vezes a gente é muito materialista por medo do futuro? Eu não diria medo do futuro, eu diria medo do desconhecido. Quando eu trago para mim esclarecimentos que não dão conta de aquietar os meus mais profundos sentimentos e tudo aquilo que o meu ser demanda, eu não me arrisco nem a pensar num futuro, porque é como se esse futuro, como para mim ele ainda não foi bem construído ou planejado, porque eu foco muito no que eu posso ter hoje, essa questão de futuro parece que não tem uma prioridade na vida. É tipo assim, se eu não sei o dia de amanhã, e eu não acredito que a minha vida depois da morte continue, por que eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero fazer hoje se eu não sei nem se existe um amanhã para mim? Então, é tudo muito para hoje, mas é tudo muito para hoje na, 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 no desejo, eu diria, no desejo de trazer esse preenchimento que falta. Quando eu começo a olhar para a vida, para as coisas, alargando esse olhar, entendendo que existe um outro propósito, que não é só o de eu estar aqui gozando dos prazeres da vida e de tudo que a matéria me proporciona, eu começo a ter um propósito maior. Eu começo a criar e a construir um futuro que pode ser o amanhã, não importa, mas que faz sentido. É como se eu tivesse como conquistar algo, mas que este algo me seria proporcionado ou
presenteado, não a título de aquietar as minhas insatisfações, mas a título de me mostrar o meu pertencimento a tudo isso. É como se eu não me isolasse. Voltando naquilo que a gente falou de meu pai, meu filho, e que eu preciso dar essa entonação, significa que eu não consigo compartilhar de um universo que existe, do qual eu faço parte. Se a gente parasse para pensar, por que eu preciso ter um filho? Por que eu preciso ter um pai? Por que eu preciso ter um cachorrinho? Por que eu preciso ter uma casa? São para suprir minhas necessidades básicas. Mas quando eu começo a ter um olhar de que cada um daqueles com os quais eu convivo também tem essa mesma necessidade, eu consigo trazer para mim um conforto só de saber que o outro já tem. Eu ainda não tenho, mas o outro já tem. E isso também já me ameniza a falta que eu, porventura, pudesse estar sentindo. Faz sentido isso? Não? Sim? Talvez eu esteja falando de de uma maneira de pensar, de uma maneira de vivenciar que esteja um pouquinho mais à frente, né? Nesse processo de regeneração. Porque nós estamos, passo a passo, nos redescobrindo. Muitos de nós precisam ainda se confrontar com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, porque, na verdade, ainda não se apercebeu de tê-las. Mas muitos de nós também já angariou muito entendimento e consegue, com esse entendimento angariado, se sentir agraciado, grato, pelo que consegue perceber no que ocorre na vida daqueles que às vezes não são nem nossos parentes, nem nossos amigos próximos. É uma proposta para um futuro, mas que a gente já começa, ou deveria começar, a vislumbrar. Porque você tem outra pergunta a fazer? Porque eu já estou emendando outro assunto aqui. Na verdade, temos mais 3 perguntas aqui, mas fica aí o seu critério. Elas dizem respeito a isso que a gente está falando agora, porque eu ia voltar naquela questão da matéria. Faz as perguntas, vão e volta sempre tudo, na verdade. Tá? Vou fazer Faz as perguntas e aí a gente vê. Ok. Como fica. O que é o materialismo para o espiritismo e como ele se relaciona com a existência do espírito? Eu acho que isso a gente já conseguiu responder, tem para comigo, tá? Se a pessoa achar que não, ela vai refazer essa pergunta, mas eu tenho para comigo que isso já foi falado. Tem mais alguma? Tem. E eu acredito também que, pelo menos para mim, já foi respondida, né, no meu entendimento. Quais são os principais problemas ou limitações do materialismo do ponto de vista espírita? Então, quando você pensa em o que a doutrina nos estimula a buscar, a gente tem como um impeditivo nós estarmos muito aprisionados à matéria, justamente essas questões de nós estarmos esquecendo qual é a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, e estarmos buscando, contrário
ao que o nosso Mestre Jesus nos falou, juntar tesouros aqui na matéria, quando, na verdade, o que ele nos incentivou a fazer é que buscássemos esses tesouros no reino de Deus, né? Por quê? Porque tudo que nós vamos estar conquistando aqui, de material, nós não vamos levar nada. Então, de nada adianta eu ter uma vida voltada a conquistar bens materiais, sejam eles uma posição social, um emprego, ou uma vida mais confortável, ou o conforto junto à família. Todas essas questões que dizem respeito só à ordem material, elas são muito frágeis e elas não nos preparam para estarmos regressando à nossa verdadeira morada mais fortalecidos. Por quê? O que o Espiritismo prega é que busquemos esses tesouros que são as nossas melhorias internas. Nós estamos buscando ser pessoas melhores, pessoas sim que se preocupam com a família, com certeza, mas não com apenas a sua família, mas com essa família que é toda a humanidade, essa família da qual a gente necessita tanto de estar contando, que são aqueles que nos dão apoio, que nos sustentam e que esperam de nós também a nossa cooperação, o nosso auxílio, não por posse, mas por gratidão, talvez seria a palavra, de estarmos convivendo com essas pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, o nosso grupo de amigos, não importa, que trazem para nós as possibilidades que nós tanto necessitamos desses aprendizados. Então, se eu tenho como prioridade na minha vida enriquecer ou cuidar apenas daqueles que me são mais próximos, como posse, como meus, como se eles fossem diferentes de todo o resto da humanidade, quando eu, por exemplo, me preocupo demais com o meu corpo físico, então, lógico, não devo ser descuidado, devo cuidar da minha alimentação, devo cuidar da minha saúde e tudo mais, mas quando eu foco em ter só essa preocupação de me manter numa academia, fazendo exercício o tempo todo, me privando até da companhia desses familiares por estar focando nesse bem-estar físico apenas, da aparência, da beleza, da estética. Então, todas essas questões, elas são preocupantes dentro do que a doutrina espírita traz, porque os valores que a gente deve buscar adquirir são valores que nós vamos poder levar para o nosso retorno ao plano espiritual. Não são esses que estão na matéria e que na matéria vão ficar. Então, é o nosso aprimoramento, nosso conhecimento, nosso aprendizado, que é o que eu levo. Ok? Mais alguma? Bom, tem mais uma última pergunta aqui. Como o materialismo influencia na compreensão da natureza espiritual do ser humano, de acordo com o Espiritismo? Acho que é o caminho inverso agora, né? Como o materialismo... Repete para mim, explica... Não, como o materialismo influencia na compreensão da natureza influencia. espiritual do ser humano, de acordo com o Espiritismo? Eu volto a dizer que a gente está falando da mesma coisa, da mesma forma.
a influência do materialismo é justamente a de nos tornar reféns de todos os atrativos que a matéria nos traz, nos tornando prisioneiros dela, não nos libertando daquilo que é transitório. Toda essa matéria que nós estamos usufruindo, ela é importante, lógico, é uma oportunidade única de estarmos aqui, tendo o conhecimento e angariando os aprendizados que nos faltam através do plano material, ok? Mas, da mesma forma como ele pode ser muito positivo, porque ele nos oportuniza esse aprendizado, os excessos, os apegos, eles podem ser justamente aquilo que vai estar nos prejudicando nesse crescimento que nós precisamos estar focando, né? Que é aquilo que nos fez retornar à matéria. Nos fez retornar à matéria para estarmos fortalecendo essas nossas propostas espirituais de buscarmos sermos seres humanos com mais propriedades, com mais capacidade de compreender o próximo, de amar o próximo, de respeitar o próximo e de contribuir com toda a criação do universo. Lógico que em escala pequenininha, mas todos nós hoje já podemos fazer muito, não só por aqueles mais próximos, mas se olharmos de uma maneira mais ampla, é de nossa responsabilidade cuidar desse planeta. E a gente acha que a gente está desconectado, né? Que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não vai influenciar na vida do outro. E isso é um tremendo engano, porque a própria ciência já tem confirmado e comprovado como existe essa interligação, essa interdependência de tudo. Então, se existe uma proposta minha para comigo de fazer o meu melhor, eu tenho que me encaixar e me identificar como parte integrante desse universo e fazer o meu melhor. E o meu melhor é o quê? É tudo aquilo que eu já sei fazer. Então, o respeito com o próximo, o respeito com a natureza, o respeito com tudo aquilo que é criação divina, inclusive eu mesmo, é de minha competência fazer. Quando eu negligencio, por exemplo, eu não me preocupo, isso está acontecendo do outro lado do mundo, isso não me afeta. Ou aquela queimada que houve não sei aonde, não vai chegar até aqui, esse ar poluído não vai chegar até aqui. A gente ainda tem algumas limitações que falam dessa nossa ignorância, ignorância de quem realmente não busca entender tudo que já foi confirmado, tudo que já, de certa forma, já foi eu não consigo pensar em outra palavra, mas que tenha sido confirmado, mas que tenha pesquisas e confirmações de fonte segura. Se eu parar para pensar que o meu pensamento, ele também é uma matéria, e sendo uma matéria, ao estar emanando um pensamento de tristeza, de dor, de revolta, eu vou estar criando uma onda com esse sentimento, essa onda que vai estar interagindo e se intensificando com todas as outras ondas emanadas nesta mesma vibração. Olha o meu compromisso
com a harmonia, com o bem-estar desse órgão. Entende? Eu posso, é lógico que eu tenho o direito de sentir tristeza, é inevitável, mas quando eu não busco ter essa clareza de entender que a minha tristeza, ela não se limita apenas a mim, e quando eu estou exteriorizando essa tristeza, ela também afeta tudo ao meu redor, eu preciso começar a me autorresponsabilizar. Então, eu não posso ignorar determinados conhecimentos que já foram divulgados. Compete a mim fazer o meu melhor, e o meu melhor é estar buscando me inteirar das coisas, me responsabilizar pelo que eu faço, e acreditar que se eu enxergar apenas o que eu quero ver, provavelmente eu estou me limitando a enxergar o que eu preciso ver. Ok? Tem mais perguntas? Temos mais uma pergunta, né? E eu teria uma pergunta para fazer, só para você organizar melhor o seu tempo, tá? O materialismo é um fator de crescimento para nós a partir do momento em que ele nos faz enxergar e intensificar essas tendências aos prazeres e desgastes materiais? Se quiser, eu faço novamente. Nós precisamos ter uma certa coerência na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. É lógico que tudo que existe no plano material e que é permitido existir com aprovação e com consentimento do nosso Criador, são coisas que precisamos valorizar. São coisas que precisamos saber ser gratos a tudo que existe, a essa natureza exuberante, a todo o conhecimento, toda a tecnologia, tudo aquilo que a matéria nos proporciona, que é algo muito significativo. O perigo está em nós nos limitarmos a isso. Está em nós enxergarmos tudo isso em detrimento de algo que vai além. Tudo que nós percebemos hoje é que mesmo tendo tantos recursos, conseguindo angariar tantos bens, nós ainda estamos muito frágeis. Nós ainda estamos vivenciando a nossa existência muito perdidos do que verdadeiramente queremos. E isso, eu acredito que seja um reflexo de nós estarmos buscando aquietar nosso ser, nosso espírito, através desses recursos materiais que não são suficientes para nos preencher, que não são suficientes para nos trazer a tão sonhada felicidade. Porque nós temos exemplos de muitos seres, pessoas, que chegaram ao topo, olhando, né, com essa visão bem material da vida, daquilo que o ser pode conquistar, materialmente falando, né? Recursos, riquezas, bem, reconhecimento, prestígio e tudo mais. E nem por isso são seres que estão bem. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente foca em buscar algo que a gente acredita ser essencial
E ao longo desse caminho que a gente percorre até alcançar que a gente acredita necessitar, a gente se perde de todas as outras coisas que nos seriam muito mais valorosas a título de enriquecimento espiritual, emocional, psicológico, mental, tudo aquilo que a matéria não atende, não preenche. Ok? Tá. Mas Última pergunta. Tá, última pergunta eu vou fazer aqui. Essa é uma pergunta minha, tá? A gente vivendo na matéria, né, onde a gente tem tudo que é palpável, né, naquilo a gente só vê aquilo que a gente acredita. Em que momento que a gente aperta para buscar a espiritualidade, o autoconhecimento? Em que momento, eu não entendi, em que momento o quê? Em que momento da nossa vida, ou que situação, né, a gente tem esse despertar, de repente, para estar buscando a nossa espiritualidade, né, entender que a matéria não é tudo, né, porque isso, de certa forma, é um despertar da nossa consciência, né, a gente começa a perceber que a matéria não é aquilo, né, não é tudo que existe. Entendeu? Ficou claro? Eu entendi. Esse momento ele é muito particular e muito individual, né? Porque todos nós, apesar de estarmos vivendo um momento de grande mudança, todos nós estamos aqui porque estamos, de certa forma, preparados para aqui estar nesse momento, não significa que todos nós já estejamos despertos para esse entendimento. Eu acredito que esse despertar acontece para alguns quando você alcança tudo aquilo que você desejou alcançar materialmente falando e percebe que ainda existem lacunas a serem preenchidas. Para outros que talvez tenham tido uma caminhada diferenciada e que tenham tido poucos recursos, talvez o seu olhar para aquilo que realmente importa já tenha sido despertado há mais tempo. Então, para cada um vai ocorrer de uma forma, mas esse despertar vai ocorrer quando eu já estiver em condições de fazer a mudança que eu preciso fazer. Porque muitos de nós hoje diz que está buscando se espiritualizar, mas seria incapaz de abrir mão daquilo que já conquistou materialmente falando para viver uma vida com menos recursos, para ter uma vida mais simples, mais humilde. Por quê? Porque tomamos gosto pelo que é bom e aí não queremos abrir mão? Ou porque verdadeiramente ainda não sabemos o que é que nos aguarda além da matéria? Porque que é certo que eu não vou levar nada do que eu conquistei materialmente aqui falando, acho que para todos nós aqui que somos simpatizantes do espiritismo e que sabemos que vamos retornar ao plano espiritual, isso é fato. Mas o nosso apego, às vezes, ainda é tamanho que nós não conseguimos ter como direcionamento essa possibilidade de nós estarmos, por exemplo, como disse a Anne, materializando na vida do outro aquilo que talvez para nós hoje já nem faça tanta diferença. Talvez hoje eu me contente com muito menos do que há algum tempo, mas eu entenda que o outro necessite um pouco mais. E isso é muito, muito individual.
Mas o que importa são os sentimentos que eu estou nutrindo, a, a forma como eu estou escolhendo trilhar o meu caminho, me fazendo útil, me fazendo uma boa referência, porque tudo diz respeito àquilo que eu consigo enxergar de mim mesmo. Se eu não tenho uma boa referência de mim, eu vou precisar estar me ornando ou me ornamentando de joias, de recursos que venham me trazer essa valorização que eu ainda não enxergo em mim. Mas isso é o momento de cada um. Quando isso vai acontecer? No momento certo, na hora certa. E acredito eu que essa hora está chegando com uma certa urgência para todos nós. Porque todos nós estamos nos sentindo incomodados com muitas coisas. Todos nós estamos inquietos com algumas coisas que nós acreditamos que já poderíamos estar fazendo, algumas coisas que nós ainda temos dificuldade de fazer, mas que numa perspectiva mais à frente, a gente sabe que é esse o caminho. A gente pode retardar ou desacelerar os passos, mas a gente sabe qual é o caminho que a gente deve estar seguindo e o que a gente espera alcançar mais à frente. Então, gente, eu confesso que eu não tinha, assim, uma proposta tão fechada sobre o que eu queria trazer sobre o materialismo. Eu quis trazer a fala de Bezerra porque ela me fez lembrar muitas coisas que, ao longo de um tempo dentro da doutrina, eu já havia até deixado de refletir a respeito, sabe? Então, esse consolo que o Espiritismo traz, não quer dizer que ele vá sanar todas as nossas dificuldades, mas nós entendermos que existe um propósito, que existe um amanhã em que o nosso ser vai estar continuando a se aprimorar. E que existe todo um amparo, aí lembrando de novo de André Luiz, quando ele fala dessa matéria mental, essa matéria mental, ela não se limita apenas a nós, aos nossos pensamentos, mas nós estamos imersos a uma matéria mental que é a do Criador, a uma matéria mental que é de todos os cooperadores do Pai. E que quando nós nos permitimos vibrar numa sintonia mais harmônica, mais equilibrada, a gente se integra a essa matéria mental e é quando a gente consegue se aperceber do quanto que nós já somos capazes, do quanto a gente já pode realizar, sabe? E às vezes a gente duvida, mas é só eu conseguir elevar um pouquinho a minha faixa vibratória e eu vou estar em contato com essa matéria mental advinda de tantos outros espíritos que já galgaram um pouquinho mais, e na bondade do Pai, são todos eles que vão nos dar o apoio, a sustentação, o reforço, o fortalecimento que tanto a gente precisa ter. Então, a matéria é importante? Com certeza, a matéria é muito importante. Esse aprendizado que a gente tem na matéria é a constatação daquilo que nós realmente estamos nos permitindo ser. Não nos limitando ao que nós já somos, mas tudo aquilo que nós enxergamos de nós. Mas o Espiritismo, ele nos permite estarmos buscando essa conquista, dessa paz interior, desse equilíbrio interno,
e dessa sensação boa e verdadeira de estarmos sempre amparados. Isso eu acho fantástico. Então, gente, se não tem mais perguntas, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Espero que eu tenha contribuído pelo menos para que a gente volte a refletir nessas questões do porquê ainda estarmos nos intitulando espíritas e dando valor à matéria apenas aquilo que realmente importa, não deixando que ela nos aprisione ou ela nos limite, que possamos dar espaço para tudo aquilo que realmente faz a diferença. Bom, então eu agradeço a todos vocês que se dispuseram a me ouvir e que todas as reflexões que eu pude trazer, elas possam também serem estimuladas e intensificadas por cada um de vocês. Agradeço muito. Nesse momento, eu peço que juntos elevemos nosso pensamento a Deus, simplesmente para agradecer. Agradecer a esse Pai de amor que nos permitiu vivenciar a cada momento da nossa existência entendimentos diversos, entendimentos esses que vão se aprimorando e que possamos cada dia mais nos apropriarmos desses entendimentos e mais próximos desse Pai nós possamos estar. Não materialmente falando, que talvez ainda não o sintamos com tanta propriedade, mas que possamos permitir que a cada dia a presença desse Pai se faça em nossas vidas das mais diversas formas, nos trazendo acalento, consolo, alegria e bem-estar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Esteja conosco sempre, que assim seja.